Portanto, vamos saber por quê? Vamos saber detalhes a respeito da movimentação do mercado de soja com o Wlamir Brandalize. Portanto, vamos lá, notícias da soja, Gleidson. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Brandalize, boa tarde para você, tudo bem? Está em Curitiba hoje? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Sim, Curitiba, nublado, com garoa de manhã. Hoje agora já esquentou um pouco, já está uns 14 graus aí, mais ou menos, a temperatura. Já está um calor aí, Sérgio. Esquentou bem, né? Bom, a temperatura aqui também já passou para os 20 graus depois esse feriadão aqui no estado de São Paulo com temperaturas de 11 graus em média. Bom, Wlamir, e esse mercado de soja, hein? Preços mais altos ou cotações mais altas na Bolsa de Chicago já estão no retrovisor, ficaram para trás ou não? Olha, Sérgio, aparentemente sim, né? Porque os fatores que fazem a soja subir, que é aquela tendência de alta antes do feriadão americano, que completa uma semana, né, já a independência, né? Ele ficou para trás. Agora o que começa a pesar é a questão da safra americana, né, os fundamentos efetivos, né, clima e condições da safra. E hoje o mercado também está olhando já o relatório do USDA que vem na sexta-feira, de oferta e demanda. Então, os fatores que fazem a soja subir ou descer, nesse momento, eles estão negativos, porque hoje nós tivemos vendas de soja americana para a China e pela manhã acabou dando um pequeno apoio, mas depois perdeu forças. O dólar em queda no Brasil seria fator positivo para a soja em Chicago, também não está tendo condição de melhorar as condições lá. E o que a gente está vendo é o investidor liquidando, buscando o tal fundo do poço, que aparentemente não foi batido ainda, né? À espera do USDA, né? Tem grande chance do USDA vir com um aumento de safra americana na sexta-feira. Isso já é quase unânime a opinião entre os analistas, os grandes investidores, porque as condições da safra americana estão muito boas. E com isso o mercado acomodado, né? Então, China está levando da mão para a boca, comprou um pouco nos Estados Unidos hoje, tem levado soja brasileira, mas aparentemente não temos fatores importantes que possam dar fôlego e reverter esse momento negativo aí, Sérgio. No médio prazo, nós vamos andar para cima, sim, mas nesse curto prazo, o mercado segue frágil, uma semana negativa, Sérgio. Bom, nós tivemos o feriado na semana passada, como você mesmo disse, né? O mercado ficou praticamente largado na quinta e na sexta-feira, meio período por lá, mas é um período, uma época em que, tradicionalmente, as cotações da soja seguem pressionadas, ou aquela questão voltada para o período de sazonalidade. Isso ainda bate ainda esse ano, está acontecendo isso. Agora, qual é o suporte também de preços lá para Chicago? Será que vai romper esses 11,10, 11 dólares por bushel ou não? Olha, Sérgio, com exceção do julho, aí todos os outros meses já estão abaixo de 11, né? Então, o mercado segue pressionado. O suporte nesse momento, suporte forte é 10,50, né? 10,50. Ela está tentando segurar os 10,70 aí nas posições de setembro, novembro, janeiro, mas ele está com dificuldade, já perdeu esse nível também. E o ambiente, nesse momento, é um ambiente de liquidação, busca de fundos de poço, né? Então, já estamos com 2 dias seguidos da semana em queda. Hoje é o terceiro dia de queda e, aparentemente, o mercado está tentando acomodar o fundo aí, mas o fundo ainda não foi batido, Sérgio. Tem um espaço para tentar se aproximar do 10,5 aí, que é o suporte. Nesse momento, é um suporte bem forte, porque nos 10,5 ele já não cobre custo de produção americano, provavelmente ele aperta muito o custo de produção na Argentina, e uma parte dos produtores brasileiros também já entra numa fase que o custo de produção fica muito justo, ou também não é coberto aí com esses patamares, né, em função disso, porque se a gente olhar a safra nova, né, que é o que reflete o mercado brasileiro para frente, ele já está entre 126, 127, 128 no Porto, né? Ele trabalhou acima de 130 na semana passada. Então, ele
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós já estamos abaixo de R$ 110 a saca aí para a soja do Mato Grosso 2025, né, Sérgio? E o produtor teme que ande perto dos R$ 100 ou abaixo de R$ 100, que está dentro do custo de produção deles lá, né? Bom, esses 10,5 aí que você fala, que é o fundo do poço, também é um suporte. Pode, na tua opinião, romper com esse relatório que vai ser divulgado na próxima sexta-feira? Ou o mercado já, como você mesmo disse, já precificou nas negociações de hoje esse relatório que vem por aí? Olha, Sérgio, eu não sei, eu acredito que ainda tem possibilidade até quebrar esses 10,5 para baixo, porque existe muito boato, né, em princípio, de que o USDA possa trazer safra aí até acima de 124 milhões de toneladas, 125, nesse relatório. E se realmente ele vier perto de 125 milhões de toneladas, mesmo não sendo um número muito grande, né, porque é 4 milhões, 4 milhões e pouco a mais do que era a estimativa anterior, a nível global ele não é tão, é 1% da safra mundial, vamos dizer assim, mas ele psicologicamente, por algum momento, ele pode pressionar muito para baixo e romper, né, para o pessoal buscar aí realmente qual que é o fundo do poço. O fundo do poço, nesse ano, ele vai ser batido mais cedo, né, que normalmente o fundo do poço acontece aí depois da colheita americana, lá por setembro, outubro, na hora das entregas dos contratos de novembro americanos. Esse ano parece-me que o mercado está mais nervoso, ele está antecipando essa pressão de baixa aí para números aí muito perto dos 10,5, pouco abaixo de 10,5, que deve ser o fundo do poço, porque muito abaixo do custo de produção certamente vai refletir em desinteresse do produtor a nível global de produzir mais soja aí na nova safra. Isso para o mercado já complica, né, Sérgio? Porque a demanda continua crescente e a gente não pode parar de crescer a produção, senão nós vamos ter falta de soja a nível global. Aí já em 2 safras o mercado já fica muito ajustado e com um consumo grande de estoques. Então, tem esse ponto. E temos que levar em consideração fatores extra, né? Como o trigo, por exemplo. O trigo está no 3º ano que a produção não atende a demanda. E esse ano provavelmente também. Então, também não tem muito trigo para atender a demanda de ração. E automaticamente isso vai refletir em demanda melhor de farelo, né? Farelo, sim, semana passada esteve muito interessante, né? Puxou. Essa semana ele está frágil, mas a tendência de médio e longo prazo é mercado de farelo um pouco mais favorável. Bom, mas o óleo que tem pressionado, inclusive, no complexo, né? Parece que o óleo tinha dado um suporte para os grãos e agora também recua, né? O óleo semana passada foi a bola da vez, né? Porque daí China e Índia entraram no mercado, aí os 2 gigantes da importação do óleo a nível global, e disputaram o mercado, né? Compraram forte, daí o óleo subiu forte aí na semana passada. E agora eles saíram do mercado, né? Veja como ele entra forte e depois, ao mesmo tempo, quando sai, o mercado desaba, né? Então, o óleo que deu a força semana passada, essa semana não está influenciando em nada, né? Então, esse é o ponto importante. E o ponto-chave aí que o mercado está dando sinais de fraqueza é que mesmo com a presença da China comprando soja hoje nos Estados Unidos, ele não está dando suporte na cotação. As cotações continuam em queda, mercado frágil aí, Sérgio. Bom, é uma coisa que chama a atenção, que você falou que essa queda foi antecipada, geralmente acontece em setembro ou outubro. Se foi antecipada ou está mostrando que em setembro, outubro vai ter uma pressão maior ainda? Qual que é a lógica nesse sentido, Brandalize? Olha, depois de setembro, outubro em diante, já é safra nova americana, é mercado global mundial aí, que o ano agrícola, pelo USDA, ele encerra no final de agosto, já é novo ano agrícola, daí o mercado vai ter que ajustar os valores, os volumes da produção. A safra do Brasil pelo USDA ainda vai ter que cortar um pouco, ela está muito otimista. Então nós vamos ter correções aí nos relatórios nos próximos meses. E provavelmente com soja barata, aí o que a gente vai ver? O chinês comprando mais, formando estoque para garantir condições de produção de ração com preço de insumos baratos. Isso, o que acontece nessa sequência? Nós teremos aí aumento de demanda de ovos, né? Porque a ração vai estar barata no mundo, não só aqui como no mundo todo. Você consegue produzir ovos mais baratos e aí o mercado
consome mais, aumenta a demanda. Frango mais barato, você consegue aumentar a demanda. Você consegue produzir carne de suíno, que nem no caso da China, que é o maior produtor e consumidor mundial, com preços mais atrativos, isso aumenta a demanda. Ou seja, o mercado aos poucos ele se ajusta e se equilibra, e certamente nós estamos muito perto da virada, né? Depois de 3 anos de queda de cotações do setor agrícola, as cotações já vieram para dentro do custo de produção ou até abaixo, e está na hora de começar a virar para dar margem novamente ao produtor, senão nós vamos, que eu já citei, vamos ter queda de área, principalmente área americana na nova safra, aí deve cair, né? É exatamente a preocupação de vários que participam conosco aqui, né? Entre eles o Juliano Durigon, dizendo como é que vai cobrir o custo com esses preços, né? Nem fazendo mágica, mas vai ter que colocar tudo na ponta do lápis, né? Porque senão vai ficar muito ajustada essa margem, né? O produtor esse ano ele tem que buscar melhorar a produtividade, né? Porque o produtor hoje ele carrega um custo alto, né? E o custo estrutural dele é grande. E não tem mágica dele pegar, não, vou reduzir insumo. Reduzir o insumo, cai produtividade, aí automaticamente ele perde mais, né? Então, a saída é melhorar a produtividade para ele conseguir ter custo de produção unitário mais baixo, né? Então, é por aí que vai. Certamente a margem do produtor vai ter margem positiva para essa nova safra que vem pela frente, mas provavelmente uma margem um pouco inferior aí que teve nos últimos 3, 4 anos, né? Bom, e o mercado hoje, diante dessa situação, dessas cotações em Chicago, como é que está se movimentando, os prêmios? Olha, Sérgio, hoje o mercado caiu mais, né? Caiu mais, ele está aí com R$ 2 abaixo de ontem, e hoje nós estamos aí nos balcões R$ 8 abaixo do que estava semana passada. A nível de Porto, aí, em alguns casos, nós estamos R$ 10 abaixo, ou seja, perante o melhor momento da semana passada, com esse momento de hoje, é de R$ 8 a R$ 10 abaixo do que estava no melhor momento da semana passada, que foi o melhor momento do ano. Então, semana passada a gente comentou que era cavalinho encilhado, essa semana o cavalinho já está escapando. Nós estamos nos piores momentos do ano, mas o mercado desceu bem. Por exemplo, o mercado de balcão, ali no balcão gaúcho, você pega nas missões, hoje está R$ 118, ontem era 120. Na semana passada, ele estava 126, só para comparar. Balcão perto do Porto Rio Grande, hoje está 122. Semana passada ele pagou 130, né? O balcão do restante sul e sudeste começa com 115, 116 e vai até 125 aí na região sul do Paraná. Ou seja, ele também está na faixa de R$ 8, R$ 9 abaixo do melhor momento da semana passada. Então, o mercado de balcão recuando, seguindo a lógica. Dólar mais barato, Chicago em queda, formadores importantes de cotações da soja em queda. Então, mercado de balcão não vamos dizer que está no pior momento, não está, mas ele caiu bastante, né? Vamos ao mercado dos lotes. Olha os lotes aí, Sérgio. Mercado de lotes. Porto de Rio Grande, hoje, ele paga 137 no agosto e 138, 138,50 no setembro. R$ 9 abaixo do que estava semana passada. O Porto de Paranaguá no lote, ele está pagando 136 no julho, 137 no agosto e 138 no setembro. R$ 9 abaixo da semana passada. Então, o mercado está mostrando fragilidade. E olha a safra nova. A safra nova vai de 127 no abril a 128 no março 2025. Esses níveis também estão aí de R$ 5 a R$ 6 abaixo do que estavam na semana passada. Alguns casos aí até mais, de queda, uma queda maior, né? Nós chegamos ao melhor momento safra nova, negociar 140, né? Hoje nós estamos falando de 127, 128. Então, perante o melhor momento, R$ 12, R$ 13 abaixo. Sinalizando que o produtor tem que ir aproveitando os momentos que temos aqueles, vamos dizer assim, voos de galinha, né? Que é aqueles momentos que o mercado sobe por uns 3, 4, 5 dias, depois ele se acomoda e cai. Como aconteceu a semana passada, né? Um voo de galinha, tivemos um pico de alta e agora estamos aterrissando aí no mercado frágil, só que a gente não consegue ver no curtíssimo prazo
uma reação para inverter isso. O mercado ainda continua com um leve viés de baixa aí, né, Sérgio? Bom, e é exatamente essa grande preocupação do produtor que acompanha todo esse vai e vem, né? Mais para baixo do que para cima nessas últimas sessões, né? Agora, só observar o que vem pela frente, já de olho em 2025, né? Geralmente, quando vai operar, Exatamente. vai fazer alguma operação, só 2025, porque essa já foi, né? Não, temos aí, vamos ter momentos que vai flutuar ainda para cima, mas o produtor tem que ficar atento, né? Esses momentos às vezes podem durar 1, 2, 3 dias, depois ele desaparece, né? O que a gente está vendo aí é que está sustentando estabilidade é os prêmios, né? Os prêmios do curto, aí vamos pegar o prêmio agosto, tem comprador até 45 pontos acima, o vendedor está 65 acima hoje. O prêmio fevereiro, nós estamos com o prêmio indicando aí 15 abaixo do comprador, 12 acima do vendedor. O prêmio março 25, o comprador paga 35 abaixo, o vendedor quer 20 negativos. O abril, comprador quer pagar 40 negativos, o vendedor fala em 25 negativos. E a partir de maio o prêmio já começa a melhorar um pouco. O comprador fala em 30, 35 negativos, o vendedor fala em 10, 15 negativos. Sinalizando que aqui continua, né? Prêmio, março e abril é uma pressão, porque tudo indica que a safra vem numa época normal, vai plantar a partir de setembro, já vai colher aí a partir da metade de janeiro em diante, e fevereiro, então nós vamos ter concentração de oferta março e abril, e provavelmente não vamos ter grandes quebras de safra, como aconteceu esse ano. Isso é muita oferta que vai chegar junto e pressiona todo o sistema, né? Então é por isso que o prêmio ele mostra isso, vai ter muita pressão de vendedor, né, Sérgio? Bom, os americanos, portanto, saem também, né, da ponta vendedora aí, nesse caso, observando essas cotações também, né? Mesmo que venham fazer Exatamente. posições futuras, né? Uma pressão também nesse sentido, né, Brandalize? Vamos ver como é que vai ser o produtor americano aí nas próximas semanas, se ele vai sair das vendas, né? Porque ele vender nesses patamares não dá lucro, ele dá prejuízo. Então ele também não pode vender, né? Então, se houver um enxugamento das ofertas de soja física, né? É diferente de papel, né? O mercado de papel ele vai para um lado, vai para o outro, tranquilo, mas a questão é que compradores se protegem no papel para pegar e para receber físico barato na sequência, no caso do consumidor. E vendedores fazem posição de papel para aproveitar e entregar o físico no futuro com valor, valor favorável, né? Então, é por isso que temos a Bolsa, né, que negocia 90 e muitos por cento do que é negociado na Bolsa é papel. E o mínimo é físico, mas sem o físico não tem papel. Então, é por isso que nós vamos ver como é que vai ser o produtor americano. Se ele segurar a venda de físico, automaticamente nós vamos chegar no fundo do poço e o mercado começa a reverter as posições. Bom, o Arthur Manson, disse que o custo de soja com essas cotações vai ficar muito elevado, né? Dá para ter uma ideia de quantas sacas aí, em média? É lógico que isso é um cálculo muito específico, né? Mas quantas sacas aí por hectare, em média, de custo de produção nessa safra, Brandalize? Olha, Sérgio, os pacotes que estavam saindo nos bons momentos variavam aí de 21 a 25 sacas, 26. Depois avançaram para 25 a 28. Hoje tem muitos locais que já o pacote tecnológico de insumo já está acima de 30 sacas, né, Sérgio? Porque os defensivos, fertilizantes, eles não seguem a mesma lógica da alta ou da queda da commodity em si, né? Ele segue as lógicas próprias de oferta, de demanda, e então a fase baixista de fertilizantes e de defensivos passou, né? Então o produtor acaba tendo que pagar um pouco mais agora, quem vai deixando para a última hora, né? Cada semana que vai passando acaba ficando um pouco mais caro, mas dá para dizer que grande parte dos insumos já rodou, né? Então o produtor boa parte já está preparado para a nova safra e de agora para frente ele tem que aproveitar os momentos que der pico para ir fazendo alguma posição, né? Muita gente aproveitou esse ano para fazer os barter, né, Sérgio, as trocas, que daí você tá travado em cima do que você sabe que vai pagar tantas sacas de soja, daí você corre menor risco, né? Então, e se você tiver uma alta produtividade, você tem uma margem boa de lucratividade quando se gasta pouco, né? Por exemplo, um produtor que
fez uma troca de insumos aí e gastou 24 sacas por hectare. Se ele colher 90, 80, 90 sacos por hectare, pegando os outros custos todos, que vai elevar lá para 50 sacas de custo, vamos dizer assim, com tecnologia, maquinário, mão de obra, todo o seu custo, ele ainda acaba tendo uma margem boa. O grande problema é aquele produtor que colhe 50, 60 sacas por hectare, que ele vai estar bem ajustado, né? Colhendo 50, 60 sacas, ele vai estar muito dentro do custo de produção global aí, que é a lavoura brasileira da soja, né? Se a gente avaliar ela geral, ela vai ficar aí na casa dos 50 sacas ou até mais, né? Para essa nova temporada, né? Ou seja, esse produtor que tiver uma produção, colher 50 sacas, vai ficar praticamente, e vai empatar ou até mesmo ter prejuízo, né? Exatamente. Bom, antes de falar sobre o milho, alguma informação final, alguma surpresa? Você já comentou, na sexta-feira tem alguma surpresa para esse relatório ou não? Não, Sérgio, eu acredito que o USDA vai vir aí com a safra acima de 121 milhões de toneladas. A área plantada foi 34,8 milhões de hectares e um pouco abaixo do que foi, havia uma expectativa de 35, mas eu acredito que não podemos nos assustar se o USDA trouxer 124 milhões de toneladas, 125, para essa nova safra aí, mas acima de 125 milhões de toneladas, ele acaba quebrando os 10,5 para baixo. Tem esse pequeno problema aí que ainda nós podemos enfrentar aí nesse restante de semana, né? O relatório vem na sexta-feira, à 1 da tarde, no horário brasileiro, né? E certamente ainda vai impactar nas negociações da sexta-feira, né?